Olá, este é o Ecosenado e você vai ver nessa edição. A Suécia quer ser a primeira nação rica do mundo com zero emissões de carbono até 2045. O desafio dos suecos é superar uma crise de energia sem deixar de cumprir a promessa feita no Acordo de Paris. Entrevistamos Alexander Eriksson, especialista em meio ambiente da Embaixada da Suécia em Brasília. A Suécia foi o primeiro país do mundo de iniciar um imposto de carbono. Foi em 1995. No quadro Ideias Verdes, uma mini turbina portátil que usa a correnteza dos rios para gerar energia. E o papel das minhocas na proteção do solo e no combate aos extremos climáticos. A animação com hexágonos e aerogeradores revelam o título Ecosenado. Primeiro país do mundo a criar um imposto sobre o carbono. Silvio Guedes. Quase 100% da geração de eletricidade livre de emissões. A Suécia aceitou o desafio de lutar contra as mudanças climáticas, fazendo de limões uma limonada. E os seus setores econômicos já estão usando a inovação para continuarem competitivos e fortes em um futuro livre dos combustíveis fósseis. Imagens aéreas de cidades. A Suécia tem um território menor que a Bahia. Seus 10 milhões e 400 mil habitantes desfrutam de um alto padrão de vida. O 12º maior PIB per capita do mundo. Expectativa de vida de 82 anos. O 7º melhor IDH do planeta. Poucos países consomem mais energia per capita do que a altamente industrializada Suécia. Mas as emissões de carbono são baixíssimas se comparadas às de outras nações ricas. Na média, cada morador dos Estados Unidos libera quase 4 vezes mais dióxido de carbono, o CO2, por ano na atmosfera do que um habitante sueco. O país responde por apenas 0,1% das emissões globais. Com 56,4% da energia que consome proveniente de fontes renováveis, a Suécia já é, de longe, o país com a mais verde matriz energética da União Europeia. A transição verde é uma tarefa que se tornou ainda mais urgente à luz da guerra na Ucrânia. O plano de reduzir as emissões em 55% até 2030 é vital para se alcançar a neutralidade de CO2 até 2050 e cumprir as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Na Suécia, estamos orgulhosos de nossas próprias contribuições para a mudança da Europa, de dependente de fósseis para livre de fósseis. Narração Antônio Machado. Empresas como a fabricante de baterias Northvolt ou a montadora de automóveis Volvo estão criando formas inovadoras de reduzir a dependência da Europa dos combustíveis fósseis. Essas empresas querem trabalhar, querem aproveitar as grandes oportunidades da transição verde. A produção de eletricidade no país já é 98% livre de carbono, mas o plano é ainda mais ousado. A Suécia quer ser a primeira nação rica do mundo neutra em emissões de carbono até 2045, atingindo 100% de geração de energia não fóssil. A Suécia defende uma implementação ambiciosa do Acordo de Paris. Fizemos isso estabelecendo metas climáticas, mas também decidimos pela adoção de uma lei ambiental e a criação de um Conselho Nacional de Política Climática. Isso obriga o governo da Suécia a tomar decisões com base nas metas climáticas. O nível de ambição dos países deve ser elevado. O clima não tem fronteiras nacionais. Os países do mundo devem fazer esse trabalho juntos. Não faltam razões para o otimismo dos suecos, que têm uma das mais altas taxas de reciclagem do mundo. Mais de 90% das latas de alumínio são recicladas, por exemplo. Só 1 em cada 100 quilos de lixo residencial vai para os aterros sanitários. Em Estocolmo, a cada mês, cerca de 1 tonelada de resíduos orgânicos é recolhida e transformada em biogás. Esse combustível verde abastece a frota de ônibus e táxis da capital. As escolhas que fazemos hoje terão um grande significado por muito tempo. Então, como podemos criar o melhor futuro possível? Hoje já existem soluções para se construir uma sociedade do futuro
em que vivamos em equilíbrio com o clima. Narração, Antônio Quanto mais Machado. rápido chegarmos lá, mais estresse prejudicial ao clima poderemos evitar. Ao mesmo tempo, podemos obter muitos outros benefícios. Por exemplo, uma melhor segurança energética. O mundo e a Suécia precisam de mudanças aqui e agora. Também temos que adaptar a sociedade aos efeitos que já vemos hoje e que vão aumentar. Essa trajetória rumo a um futuro mais verde começou na Suécia há décadas. O imposto sobre o carbono, criado ainda nos anos 90, é hoje de longe o mais alto do mundo. 110 euros por tonelada de CO2 emitida. Um empurrão respeitável rumo à transição energética. E não foram poucas as conquistas. O preço da energia solar caiu 90% nos últimos 10 anos. O da eólica, 70%. As baterias, além de 2 vezes mais duráveis, estão agora 85% mais baratas. Em atividades econômicas como produção de aço e cimento, mineração ou construção civil, a meta é se livrar do carvão como combustível. Há 3 anos, a Suécia inaugurou a primeira siderúrgica do mundo alimentada exclusivamente por hidrogênio. O professor de Inovação e Sustentabilidade Bjorn Sanden, da Universidade Chalmers, em Gotemburgo, acredita que a tecnologia, a economia e a política podem interagir para construir novos caminhos sustentáveis. Quando o mundo muda, Bjorn cria Sanden, oportunidades vice-presidente fantásticas do para uma Conselho nação Sueco de industrial como a Política Suécia. Climática. Muito disso agora é impulsionado por interesses industriais privados. Mas o Estado precisa intervir em Conselho todos os Sueco de lugares. Política Não dá para Climática. dizer que o Estado deve ficar parado, porque esse tipo de mudança exige Narração, muita Antônio coisa. Machado. Licenças são necessárias, infraestrutura é necessária. Atualmente fala-se muito em acelerar esse processo, mas outras coisas também são necessárias. É preciso competência, muita competência em diferentes níveis, tanto competência avançada quanto uma quantidade enorme de pessoas capacitadas para isso. E quando a indústria muda, isso também afeta a estrutura social. A Fossil Free Sweden reúne empresas de 22 setores industriais e comerciais, da aviação às lojas de roupas, das estações de esqui à indústria automobilística. Elas firmaram o compromisso de deixar de usar combustíveis fósseis, sem perder competitividade. As metas de redução já para 2035 variam de 50% a 100%. Mas agora podemos ver uma dramática mudança de mentalidade entre os líderes empresariais. Muitos deles veem possibilidades de serem livres de fósseis e agora criam novas oportunidades de negócios. E, portanto, muitas empresas estão agora com pressa de se transformar porque perceberam que não farão parte do mercado em 2035 se não forem livres de fósseis. E é por isso que agora eles pressionam os governos para que tomem decisões importantes com muito mais rapidez. Transportes e indústria pesada respondem por 2/3 das emissões suecas. O caminho escolhido são os biocombustíveis e, com fortes subsídios pagos pelo governo, o uso de carros elétricos. 1/3 dos veículos que rodam no país já são assim, atendidos por uma crescente rede de pontos de recarga. Até 2030, metade da frota de caminhões também já será elétrica. A Suécia realmente Paulo Roberto é um paradigma Viegas, a ser consultor observado legislativo no na mundo. área de Minas e Energia. Seja porque, pelo que já fez, por exemplo, desde a década de 80, início da década de 80 até agora os anos 2020, 2019, 2020, ela reduziu muitas toneladas, 70 mil toneladas, me parece anuais, até para 40 mil, mais ou menos esse patamar de emissões de CO2. Então, é uma evolução notável. Também teve uma evolução muito grande, passando de 30% de uso de energia verde para 52%, 53%. Então, foi também uma evolução muito grande. Então, isso é um exemplo a ser observado como paradigma para aqueles que acham que a busca pelo cuidado do meio ambiente, para um meio ambiente mais equilibrado, faz sentido para o nosso mundo de hoje. Mas a Suécia também tem Greta Thunberg, a jovem ativista ambiental que ficou mundialmente famosa e que está de olho nas ações do governo do seu país e da União Europeia. É o que vamos ver a seguir no Ecosenado. A Comissão de Meio Ambiente vai debater o projeto de lei 2088 de 2023 do senador Zequinha Marinho,
que obriga os países que exportam produtos para o Brasil a adotarem metas de emissões de gases do efeito estufa iguais ou inferiores às praticadas pelo Brasil. O objetivo é dar tratamento isonômico no comércio internacional. O senador alega que, em muitos casos, as normas ambientais na União Europeia, por exemplo, são menos rígidas que aquelas exigidas dos produtores rurais brasileiros. Após análise na CMA, a matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão Especial de Hidrogênio Verde do Senado realiza em 17 de maio a segunda audiência pública do seu plano de trabalho. O debate deve contar com integrantes do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Petrobras e do Conselho Federal de Química, além de professores, pesquisadores e representantes do setor de biomassa e biogás. A comissão especial tem o objetivo de, ao final de 2 anos, apresentar uma proposta de legislação para o setor de hidrogênio verde no país. As reuniões podem ser acompanhadas pelo nosso canal no YouTube. Acesse senado.leg.br/tv para saber mais. No caminho para enfrentar as mudanças climáticas, a Suécia tem um novo governo e uma célebre aliada no planeta, Greta Thunberg. Animação na cor azul turquesa e uma geleira derretendo. Mudanças climáticas. Em outubro passado, um novo gabinete, liderado pelo Partido Moderado, assumiu o governo da Suécia, propondo cumprir as metas do clima, mas com uma correção de rumos para dar às famílias e às empresas energia acessível e barata. Até muito recentemente, a Suécia era autossuficiente em energia 24 horas por dia, 365 dias por ano. 6 usinas nucleares em pleno funcionamento foram fechadas desde então devido a razões políticas. A avaliação deste governo é que isso foi ruim para os negócios, para o clima, para as finanças domésticas e também uma má política de segurança. Devemos reconstruir o sistema energético sueco e, ao mesmo tempo, debelar a crise aguda de energia por que passam as famílias e as empresas suecas. A abordagem do novo governo levantou polêmicas. Novas usinas nucleares serão construídas, mas elas vão levar 10 anos para entrar em operação, não podendo contribuir para o alcance das metas de 2030. O objetivo de nossa política energética é que a Suécia passe de um déficit iminente de eletricidade para uma abundância de eletricidade livre de combustíveis fósseis. A competitividade internacional da Suécia baseia-se no bom acesso à energia acessível. A transição climática e a política de segurança são agora 2 grandes fatores internacionais adicionais. Nem a Suécia nem a Europa podem depender da Rússia para ter energia. Para baratear o custo da energia ao consumidor, o novo governo também decidiu suspender temporariamente a política de aumento do percentual de biocombustíveis na mistura dos combustíveis fósseis usados no transporte. O novo governo está no poder há 6 meses e as medidas anunciadas não estão realmente indo na direção de se atingir as metas para 2030. A razão é que eles estão reduzindo algumas políticas de ambição climática. Por exemplo, a mistura de biocombustíveis na gasolina e no diesel. Em segundo lugar, eles removeram os subsídios para veículos elétricos. Como não houve novas políticas implementadas para compensar isso, neste momento o caminho não está sendo realmente o de cumprir a meta de 2030. E isso foi confirmado nas últimas semanas pelo Conselho de Política Climática e pela Agência Sueca de Proteção Ambiental. Por fim, em outra medida polêmica, Ulf Kristersson, para acalmar parte de sua base de apoio no parlamento, extinguiu o cargo de ministro do Meio Ambiente, que agora está vinculado à pasta de Clima e Negócios. Eles disseram que querem atingir a meta e que estão empenhados em cumprir a meta tal como ela existe. Mas a política é um pouco problemática, porque este governo depende dos votos do Partido Nacional Populista para seu apoio parlamentar. E esse partido quer diminuir a ambição climática, quer rever a meta. Portanto, eles estão sempre sob pressão neste novo governo para não tomar muitas ações climáticas. Hi. My name is Greta Thunberg. Liderada pela ambientalista Greta Thunberg, uma ação na justiça tenta obrigar o governo sueco a não retroceder nos seus compromissos climáticos.
Em resposta ao pedido, um tribunal deu prazo até junho para ouvir as alegações do governo antes de decidir se acata ou não o pedido. Must lead the way. A União Europeia deve liderar o caminho. Vocês têm a obrigação moral de fazê-lo. E vocês têm uma oportunidade econômica e política única de se tornarem verdadeiros líderes climáticos. Vocês mesmos declararam que estamos em uma emergência climática e ambiental. Vocês disseram que isso era uma ameaça à nossa existência. Agora vocês devem provar que falavam sério. Desde os 15 anos cobrando dos líderes suecos e europeus uma atitude muito mais firme no enfrentamento às mudanças climáticas, Greta, agora com 20 anos, é a voz mais popular na defesa do meio ambiente. São quase 6 milhões de seguidores no Twitter. Nós simplesmente precisamos mudar nosso comportamento, mudar nossa sociedade. E isso é a verdade incômoda da qual vocês não podem escapar. Não importa o quanto vocês queiram ou quanto tentem. E quanto mais vocês continuarem fugindo dessa verdade, maior será a sua traição para com seus próprios filhos. Ainda nessa edição do EcoSenado, o diplomata sueco Alexander Eriksson diz que existe espaço para cooperação com o Brasil nas questões de clima e meio ambiente. Em 22 de abril de 1970, aconteceu o primeiro grande evento mundial em defesa do meio ambiente. Nos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas foram às ruas protestar, depois que o derramamento de mais de 11 milhões de litros de petróleo bruto poluiu uma enorme faixa do litoral da Califórnia. O acidente foi causado por erros de segurança e falhas na legislação da época. Em 2009, a ONU oficializou a data como Dia Internacional da Mãe Terra, expressando a preocupação com a degradação ambiental e os impactos negativos na natureza resultantes da atividade humana. Animação com uma planta dentro de uma lâmpada. Ideias verdes. A Smart Hydropower é capaz de transformar a energia cinética da correnteza dos rios em eletricidade para pequenas comunidades. Essa mini turbina com 3 lâminas de 1 metro de diâmetro foi projetada para funcionar em canais com profundidade e largura mínimas de 2 metros. Da Universidade de Cambridge. Uma rede de cabos de aço impede que detritos flutuantes possam se acumular na turbina ou danificar as lâminas. Há também um sistema de ancoragem, que pode ser feito no fundo do rio, no suporte de uma ponte ou mesmo na margem. Um estudo realizado no Reino Unido concluiu que quando os campos de cultivo não são arados, a condição do solo melhora muito, graças à atuação das minhocas. Essas verdadeiras engenheiras subterrâneas constroem pequenos túneis que ajudam a terra a absorver de 4 a 10 vezes mais água do que os campos sem minhocas. Os pesquisadores do Allerton Project concluíram também que elas, além de serem fertilizantes naturais, reduzem os gases de efeito estufa e ajudam a mitigar os eventos extremos de clima, como secas e inundações. O EcoSenado foi até a Embaixada da Suécia em Brasília para conversar com o diplomata Alexander Eriksson sobre política ambiental e de que forma o país dele pode colaborar com o Brasil em temas como energia verde e resíduos sólidos. Cumprimento das metas do clima. Eu acho bem possível, mas é um fato que temos que acelerar os nossos esforços para lidar com a crise climática. Segundo o secretário da Embaixada da Suécia. Os desafios são muitos, mas não existem alternativas. Foi lançado recentemente um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, falando sobre boas notícias, na verdade, principalmente em desenvolvimentos tecnológicos de baixo carbono e compromissos mais ambiciosos dos países para reduzir emissões e compromissos para financiar todo esse trabalho. O esforço para reduzir emissões. Considerando políticas para a emissão zero de carbono até 2045, na Suécia está agora sendo preparado um plano de ações políticas para preparar o caminho para zero emissões. E o governo sueco quer investir em técnicas principalmente de captura e armazenamento de carbono, utilizando meios biológicos. Isso é uma espécie de emissões negativas de gases de efeito estufa,
foi identificado que com as metas atuais, com as ações atuais, não chegaremos a emissões zeros em 2045. Então também precisamos políticas de emissões negativas dentro dessa matriz. E também está sendo, na verdade, financiada a transição para incorporar uma maior captura de dióxido de carbono dentro da nossa produção de cimento, para dar um exemplo. O caminho para a energia renovável. A produção elétrica da Suécia, a matriz da produção elétrica, tem em torno de 60% de fontes renováveis, a composição. 40% são de fontes hidráulicas, em torno de 20% são de fontes eólicas. Apenas 1% é de fontes fotovoltaicas, também explicando pela falta de luz em certas épocas na Suécia, né? Mas uma fonte importante também da matriz é a energia nuclear, que representa 29% do total, na verdade. Desafio da transição na indústria. A indústria na Suécia é responsável por 1/3 de todas as emissões. É identificado que é um fato que terá que mudar. O conceito da transição verde, ou seja, mudar a matriz energética utilizada por essa indústria para fontes mais renováveis, é algo que terá que mudar para a Suécia atingir as nossas metas de emissões. Dilema menos emissões versus alto padrão de vida. Estamos consumindo mais do que o nosso planeta pode oferecer, digamos. Tem sistemas para combater isso, né? A gente pode olhar, a Suécia está muito para frente na área de biogás, por exemplo, na verdade em sistemas para economias circulares, quer dizer. Nosso consumo, claro, também produz muitos resíduos, né? E o gerenciamento desses resíduos, como se coleta os resíduos, também é muito importante para criar esse tipo de sistema de economia circular. E a Suécia está em frente na linha dentro dessa área. Pioneirismo no imposto sobre o carbono. A Suécia foi o primeiro país do mundo de iniciar um imposto de carbono, foi em 1995. Em termos de custo-benefício, tem sido uma maneira muito boa de reduzir a dependência em combustíveis fósseis. Por exemplo, o petróleo e gás. E também uma ótima ferramenta para reduzir emissões, em geral. Mas, ao mesmo tempo, é difícil para utilizar essa ferramenta para adivinhar os resultados exatos. Isso é um problema que estamos enfrentando. Mas isso é porque vários fatores são envolvidos em fazer combustíveis renováveis mais competitivos, especialmente quando o preço é um fator-chave na atitude do consumidor. Em épocas quando a política de diferenciar o imposto sobre combustível não tem sido possível, a gente usa outra ferramenta, que é uma política de obrigação de redução de combustíveis. E cada ano aumenta essa obrigação de incluir combustíveis renováveis na composição do combustível fóssil vendido, o produto final, quer dizer. E uma meta dessa obrigação, na verdade, é reduzir as emissões do setor de transporte em 70% até o ano 2030. É uma política que, de fato, aumenta o preço do produto. Então, também não é uma política sem controvérsia. Política de taxação do combustível fóssil. Tem sido bem sucedida, mas, como eu falei, não falta controvérsia. Então, atualmente, o governo está liderando, está parado essa incrementação de cada ano, expliquei, para avaliar os resultados e os benefícios dessa política. Compartilhamento da tecnologia. As nossas agências governamentais, por exemplo,
a nossa agência de proteção ambiental nacional, trabalha também, tem projetos internacionais, trabalha aqui no Brasil, dentro dessa área de gerenciamento de resíduos sólidos. Como você falou, é um compartilhamento mais de qualquer coisa, né? Compartilhar sistemas para criar uma boa prática dentro dessa área. A Suécia também tem um trabalho internacional na área de cooperação internacional de desenvolvimento muito grande atrás da nossa agência de cooperação internacional, a CIDA, o AST, aqui no Brasil. Trabalhamos em muitos países no mundo inteiro, países de desenvolvimento. Parcerias em projetos bilaterais. Existem iniciativas, tanto no coleta de resíduos sólidos, existem iniciativas no nível de inovação dentro dessa área. O biogás, por exemplo, é um projeto no nível acadêmico, está sendo explorado, universidades suecas trabalhando junto com autoridades brasileiras para desenvolver projetos dentro dessa área. O EcoSenado fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer programa da TV Senado, acesse o nosso site senado.leg.br/TV. Estamos também no YouTube e nas outras redes sociais. Obrigado, até a próxima. Enquanto são exibidas as imagens da Suécia, os créditos entram em tela.